Na porção dessa semana, a gente vai aproveitar dois versículos que o texto traz para fazer uma discussão de um tema, aliás, bastante recorrente na Kabbalah. E, claro, um tema extremamente importante na nossa vida, o bem e o mal. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. O mundo em que nós vivemos pode ser visto como um local com dois polos opostos. De um lado eu tenho o bem e de outro lado eu tenho o mal. E na cabeça de muita gente, por sinal, no polo do bem eu teria Deus e no polo do mal eu teria o diabo, o demônio, Satã, né, ou algo do tipo. E aqui nesse ponto talvez já haja algo importante para a gente parar e observar, né, fazer aqui uma nota. Para Kabbalah, se eu falo que Deus é o bem e que alguma outra coisa, alguma outra entidade é o mal, eu estou por definição falando que Deus não é completo, Deus nos livre, o que não faz sentido. Eu estou dizendo que Deus tem alguma deficiência, alguma falta, algo que não exista nele. E mais do que isso, ou pior do que isso, eu estou dizendo que existe um opositor a Deus, quase como se fosse, de novo, Deus nos livre, dois deuses governando o mundo, né? Um bom e o mal. Para Kabbalah não é assim que a coisa funciona, tá bom? Deus é tudo, pessoal, é a completude. E para Kabbalah Deus abarca tanto o bem como o mal. Então, em termos cabalísticos, na verdade, o que faz muito mais sentido é a gente dizer o seguinte: existe uma só realidade. Essa realidade a gente chama Deus. Na verdade, um parênteses, na Kabbalah a gente chama de Ein Sof, a gente não usa o termo Deus. E o que a gente costuma dizer é que os nossos atos e os comportamentos em relação a essa realidade é que podem ser definidos como bons ou maus. Vamos deixar um pouco mais claro, né? Um pouco menos filosófico toda essa questão. Se eu faço algo que me aproxima de Ein Sof, eu posso considerar isso bom ou uma manifestação do bem. E se eu faço algo que me afasta de Ein Sof, eu posso considerar isso ruim ou uma manifestação do mal. Tá? Na porção dessa semana, para usar a linguagem desta semana, isso é mostrado de uma maneira muito interessante, por sinal. Tudo é colocado em termos de quem vai poder ver a Terra Prometida, ou melhor, quem vai poder entrar na Terra Prometida, a Terra de Israel, e quem não. Em Deuteronômio 1,36, Moisés diz mais ou menos o seguinte: ficou decretado por Deus que toda geração que saiu do Egito não vai entrar na terra de Israel por ser uma geração má, por ser uma geração perversa. Então aqui no texto bíblico aparece como os nossos atos definem se a gente vai entrar na terra ou não, né? Se os nossos atos forem maus, a gente não entra. E a gente não recebe tudo de bom que a terra tem. Aliás, a terra é definida como boa e nós, maus, não podemos entrar. Por isso que para Kabbalah a gente pode dizer que tudo que existe, na verdade, é a nossa capacidade de decidir se eu quero fazer A e me aproximar de Ein Sof ou fazer B e me afastar de Ein Sof. Em termos um pouco menos técnicos, nós temos o tempo inteiro, a cada menor ato nosso, a decisão ou o poder de decisão se nós vamos conectar na luz ou no lado oposto dela. Nessa visão de mundo, sob a qual a maioria de nós vive, é como se a gente tivesse dentro de nós, pessoal, duas forças. Uma que faz eu querer conectar com a luz e uma que me faz querer conectar com a escuridão. Em geral, no judaísmo, a gente chama essas forças de inclinação, que em hebraico é a palavra Yetzer. E aí eu teria Yetzer Atov, seria a boa inclinação, e a outra seria Yetzer Hará, a má inclinação. Essas forças, obviamente, nunca ficam estacionárias, tá? Elas estão sempre tentando alcançar um equilíbrio dinâmico. Uma hora uma puxa daqui, outra hora outra puxa de lá, elas estão sempre brigando, tá? Como se fosse um cabo de guerra. Na Kabbalah em especial, a gente, em vez de Yetzer, costuma falar mais no sentido de forças de restrição, as forças de Gevurot, e as forças de expansão, as forças de Hassadim. Bom, o que não falta para nós nos textos bíblicos em geral são histórias mostrando ou simbolizando como que essas duas forças tentam achar esse equilíbrio dinâmico que eu falei. Então, desde Adão e Eva,
Caim e Abel, passando por Abrão e Lot, depois Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, chegando José e seus irmãos, tá? E muitas outras histórias mais. Tá? Tem vários exemplos na Bíblia, só tentando mostrar para nós como é que essas duas forças funcionam. Bom, entendido isso, vamos agora um passo mais além. Eu falei lá atrás que essa visão de mundo que eu apresentei até aqui é a que a maioria de nós seres humanos tem. Tá? Eu poderia dizer talvez 98% da população. Mas a verdade é que essa também é uma visão de mundo pouco interessante para Kabbalah. É também uma visão de mundo baixa, por assim dizer. Tá? Como assim? Do que eu estou falando? Segundo a Kabbalah, pessoal, embora seja a coisa mais normal do mundo, tá? Não tem nada de doentio, seja a coisa mais normal do mundo, a gente ficar julgando nossos atos entre bons e maus, o ideal seria que a gente aprendesse a parar de fazer isso, ou que a gente transcendesse esse tipo de classificação e aprendesse a ver os nossos atos como isso, só atos, sem nenhuma etiqueta a mais. Vamos começar vendo como é que essa ideia aparece no texto bíblico, né? Que eu falei que a gente ia usar 2 versículos. Eu falei para vocês que no versículo 36, né, de Deuteronômio 1, Moisés fala quem não vai entrar na terra de Israel, quem não recebe a terra de Israel. Ele falou os maus, né, não vão entrar. E aí no versículo 40, Moisés fala quem sim recebe a terra de Israel. Bom, o que você poderia esperar que Moisés diria? Que os bons vão receber a terra, não é? Mas aí é que vem a surpresa e o legal do conceito. Não, Moisés não fala que são os bons. Sabe o que Moisés diz? Que quem vai receber a terra de Israel são os filhos da geração que saiu do Egito, porque eles não conhecem o bem e o mal. Pessoal, olha que interessante, né? Quem herda a terra não é quem é bom ou quem tem bons atos. É quem não conhece, não distingue, não fica fazendo diferença entre bem e mal. É um ensinamento maravilhoso, né? Aliás, esse ensinamento aparece de um modo bem mais famoso do que nesse texto, ligado com a festa de Purim, que é um feriado cabalístico ligado ao livro de Esther. Eu não vou entrar em detalhes sobre a festa, porque não é o foco aqui do vídeo, mas apenas para citar o conceito e entender ainda que superficialmente. O livro de Esther conta de um grande herói ligado a esse dia, chamado Mordecai, e um grande vilão que queria eliminar o povo de Israel, chamado Aman. E tem um ensinamento tradicional que diz que em Purim nós temos que chegar num estado mental em que a gente não consegue dizer a diferença entre o herói Mordecai e o vilão Aman. Na verdade, tem um sábio do Talmud chamado Rava, que lá no Talmud, ele diz mais explicitamente que a gente deve ficar num estado mental. Aliás, ele nunca fala de vinho, de álcool, tá? Como algumas pessoas entendem, que tem que ficar bêbado. Eu tenho que chegar num estado mental em que eu não posso mais distinguir entre Baruch Mordecai, bendito seja o Mordecai, e Arur Aman, maldito seja o Aman. Aliás, vêm os cabalistas e perceberam que o valor numérico dessas duas frases que eu falei é igual, 502. Bom, o que quer dizer tudo isso? Eu não posso distinguir um ou outro? Né? Qual é o significado disso? Vamos dar um exemplo prático, de novo, né, para ficar mais claro, para sair do mundo da filosofia. Nós, seres humanos, temos, por exemplo, um monte de forças, vamos chamar assim, dentro de nós. Tá? E todas elas nos levam a agir. Por exemplo, a gente tem paixões, temos orgulho, temos desejos, temos vaidades, inteligência, talentos, temos medos, certo? Qual que pode ser a nossa tendência inicial, ou original? A gente pega algumas dessas forças e começa a catalogar, né? Ah, ter desejo é ruim, ter vaidade é negativo, ter inteligência é bom, ter talento é bom. Para Kabbalah, pessoal, nenhuma dessas forças que eu citei é por si só boa ou má. E todas elas podem ser usadas para qualquer uma das direções. Tanto para me fazer conectar com a luz, como para me fazer conectar com o lado oposto. Tudo bem? E isso que vale aqui para esse exemplo de forças que eu dei, na verdade, pessoal, vale para tudo na vida, tá? Vale para objetos, vale para emoções, vale para pessoas, vale para atos.
A Kabbalah diz para nós que nada em si é intrinsecamente bom ou mal. Sempre vai depender do contexto, depende da finalidade, do objetivo, das circunstâncias que eu estou levando em conta. Então, em vez de pensar em termos de bom ou mal a priori, né, já de início, a Kabbalah pede para que nós vejamos os nossos atos à luz de livre-arbítrio, eu posso decidir, e da lei de causa e consequência. O que significa isso? De novo, traduzindo, né? A rigor, vai dizer a Kabbalah, eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que eu esteja ciente e disposto a arcar com as consequências do meu ato. Ou seja, para Kabbalah, tudo que existe é a minha capacidade de decidir, como eu já falei lá atrás, se eu quero fazer algo e me aproximar de Ein Sof, ou se eu quero fazer o oposto desse algo e me afastar. E essa avaliação, então, se os meus atos são bons ou maus, na verdade, pessoal, é subjetiva, é relativa, né? O que eu só estou conseguindo julgar esse ato como X ou Y é porque eu defini um parâmetro. Por exemplo, Deus, a terra de Israel. Tá? E aí, com base nesse parâmetro que eu estou fazendo essa medição. Mas percebe que é subjetivo? Se eu mudar o parâmetro, muda a minha avaliação. Então, para encerrar, e uma espécie de resumo, de observações finais do que nós estamos tratando. A maioria de nós vê o mundo em termos de bem e de mal. Normal, natural. Primeira coisa importante a dizer. Os ensinamentos que eu tentei passar aqui não querem dizer que o bem é igual ao mal e o mal é igual ao bem. Tá? Absolutamente não é isso que eu estou falando. Se você vai viver a vida com essa visão que a maioria de nós tem, de bem e de mal, uma vez que eu defini o meu objetivo, é muito claro o que é bem e o que é mal. Eu não estou falando que são equivalentes, tá bom? Uma coisa não pode se confundir com a outra, desde que você tenha o seu objetivo. Agora, o que eu quero sim passar para vocês, que essa visão para Kabbalah é um pouco antiquada. A Kabbalah quer que a gente perceba que bem e mal são conceitos subjetivos, relativos, e que de preferência, como eu falei, não devem ser definidos de cara, de início. Em vez de ficar colocando essa etiqueta de bem e de mal em tudo, eu deveria parar e pensar a cada caso, a cada circunstância, o que é o bem e o que é o mal. E por fim, embora não seja fácil ter essa visão de mundo, mas o mais ideal de tudo, se possível, seria que a gente nem mesmo pensasse em termos de bem e mal, tá? Se desse para chegar lá. Que é a ideia da história de Purim, né? Não diferenciar Mordecai e Aman, ou a ideia da história aqui de Moisés, ensinando que quem herda a terra de Israel são as crianças, que não conhecem ou não distinguem bem e mal. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.